Eu acho que essa, algum dia, já foi a sua dúvida. Como será que Deus fala comigo? A gente escuta as pessoas falando que Deus falou com elas, que Deus respondeu a oração delas. Ou até a gente escuta falar disso e nunca ficou curioso para saber como que Deus falou com aquela pessoa. Se você quer saber mais sobre isso, continua aqui no vídeo, que eu vou trazer algumas formas que Deus pode estar se comunicando com você e você pode não estar percebendo. Existem diversas formas que Deus pode falar conosco. E eu trouxe aqui 12 formas que Deus pode estar se comunicando com você e você pode não estar percebendo. Mas não vamos colocar Deus numa caixinha. Eu trouxe essas formas, mas Deus pode falar de formas diferentes com você. Vamos lá. Então Deus pode falar com a gente através da consciência, através dos nossos pensamentos. Nunca aconteceu com você de você estar precisando muito de uma ajuda divina, de você estar assim desesperado, você está procurando uma solução assim, que você precisa resolver algo rápido e você pedir ajuda para Deus. Deus, me ajuda, me dá uma ideia. E aí do nada vem uma ideia sobrenatural que você estava, sei lá, muito tempo pensando e você não tinha uma ideia. Mas quando você clamou, quando você chamou ele, ele veio e te ajudou. Ele trouxe uma ideia sobrenatural e aquela ideia veio e te ajudou no que você precisava. Então Deus pode falar com a gente dessa forma, através do pensamento, né? Então através da consciência Deus pode falar conosco. Segunda forma que Deus pode falar com a gente, através de palavras ou imagens. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de aparecer muitas vezes um determinado nome ou algo relacionado sempre ao mesmo assunto. Inclusive aconteceu recentemente de toda vez eu estar vendo o nome Samuel. O nome Samuel aparecia em todos os lugares. Enfim, resumo da história. Deus estava querendo se comunicar comigo e ele estava me falando para eu ler o livro de Samuel. Então eu comecei, li 1 Samuel e depois li 2 Samuel. E realmente Deus estava falando comigo, Deus estava me dando uma palavra dele para mim, né? E ele estava usando um livro da Bíblia. Então, essa é outra forma que Deus pode falar com a gente, né? Ou através de uma imagem. Deus também pode falar com a gente mostrando números. Números repetidas vezes, o mesmo número. Às vezes você olha no relógio, você vê aquele número e todo dia a mesma coisa. Ou você vê números e eles chamam a sua atenção de alguma forma. Não sei, Deus está tentando trazer para você algum contexto de algum versículo, algum capítulo da Bíblia que você deve ler e que Ele quer falar com você. Então Deus ele pode falar dessa forma, com palavras, imagens, números. Imagens é a mesma coisa, Deus pode estar muitas vezes trazendo a mesma imagem. Terceira forma que Deus pode falar com a gente é através da Bíblia. Sim, gente, a Bíblia é a forma mais tradicional que Deus sempre vai falar. E se você, como eu também, tinha dificuldade de ler a Bíblia, quando você for ler, você pede discernimento para o Espírito Santo. Então, você vai ter seu momento ali de leitura da palavra, você ora, você fala para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a entender a revelação, me ajuda a ler a palavra de Deus. Me ajuda, eu não consigo sozinho. E às vezes você tá lendo e você não tá entendendo nada, você pede ajuda pro Espírito Santo para você poder ler, parece que a revelação vem e você começa a compreender. Deus vai nos ajudando dessa forma. A gente pede e Ele atende o nosso pedido. Uma dica muito boa é você ir anotando. Se você for ler a Bíblia, você vai anotando as partes que você não entendeu, você pede revelação para Deus e também anota as partes que você entendeu, que chamou sua atenção. Você vai fazendo o seu estudo ali. De pouquinho em pouquinho você consegue, né, ir aos poucos entendendo. Quarta forma que Deus pode falar com a gente, através de sonhos e visões. Deus pode estar te dando um livramento, Deus pode estar te dando uma revelação através de um sonho. Né? Por mais que você não compreenda o sonho, mas Deus pode estar te dando revelações ou livramentos através de sonhos, né? Deus se comunica com a gente quando a gente está dormindo. O nosso corpo físico está dormindo, mas o nosso espírito não dorme. Então ele está sempre vigilante. O Espírito de Deus consegue conversar com o nosso espírito enquanto a gente dorme. Então, pessoas que têm dificuldade para conseguir identificar que Deus está falando, né? Pessoas que não conseguem perceber. Eu era essa pessoa que eu fiquei muitos anos, eu não conseguia perceber quando Deus estava falando comigo, né? E aí, foi um processo, e é assim mesmo, no começo é difícil você identificar. Mas Deus foi se revelando para mim, eu fui pedindo para Ele, me ajuda a discernir que é o Senhor, né? Até pra gente entender que é Deus, a gente precisa dele, né? A gente não consegue fazer nada sem Deus. Então, Deus pode se revelar através de sonhos. E visões também. Tem pessoas que têm visão aberta, né? Tem 2 tipos de visões, visão aberta e visão fechada. Tem pessoas que elas veem o mundo espiritual, esse é um dom que Deus deu para elas. Elas veem o mundo espiritual, assim, sem grandes dificuldades, né? Até pessoas que não são cristãs, elas costumam ver as coisas. Mas isso é um dom que Deus colocou desde o nascimento dessa pessoa. E se essa pessoa se torna cristã mais pra frente, né? Assim, por exemplo, ela tá afastada de Deus, mas ela se torna cristã depois,
Isso é um dom, assim, que Deus colocou nela, que ela consegue observar o mundo espiritual, né? De olhos abertos, com uma visão física mesmo do mundo espiritual. E a visão fechada é quando você tem uma visão que você não vê com seus olhos naturais. Pode vir uma imagem na sua cabeça, pode vir, assim, como se fossem cenas na sua cabeça, ou quando você tá, assim, meio dormindo, meio acordado, ou quando você tá totalmente acordado, né? Essa é uma forma que Deus fala muito comigo, através de visões, visão fechada. Ah, só um detalhe, nem todo sonho que você tem é um sonho de Deus. Mas existem sonhos que pode ser Deus se comunicando com você, tentando falar algo pra você. Quinta forma que Deus fala com você, através de anjos. Você pode ter visitações angelicais. E Deus envia anjos tanto para nos guardar, tanto para nos ajudar em algo que a gente precisa. E tem pessoas que às vezes a gente acha que ela é um ser humano mesmo, ela existe. E aí, na verdade, ela não existe. Ela foi só enviada naquele momento pra te ajudar em algo, né? Deus mandou aquela pessoa em forma de pessoa mesmo, e a gente acha que ela é um ser humano mesmo. Deus pode se mover de diversas formas que a gente não consegue mensurar, né? Então ele pode fazer e desfazer o que ele quiser, né? Deus pode tudo, todas as coisas. Se você quiser dar uma olhadinha, tem 2 versículos que eu separei para vocês, que é Zacarias 2:3 e Juízes 6:11, que fala das visitações angelicais. Né, se você quiser dar uma olhadinha nessas passagens. Sexta forma que Deus pode falar com você, através da voz audível dele. É um pouco mais difícil, né, de acontecer, mas eu já conheci pessoas que tiveram essa experiência, né, e elas acharam que era realmente uma pessoa falando com elas, e quando elas viram, não tinha ninguém perto delas, era realmente a voz de Deus dando uma direção ou falando com elas, né. Na passagem de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4, o profeta, que ainda não era profeta, né? Ele ouviu a voz de Deus 3 vezes chamando ele. Né? Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá, abre lá nessa passagem e dá uma olhadinha lá que Deus falou com esse profeta, e ele ainda era um menino. Né? Ele ouviu a voz de Deus, audível, e ele até achou que tinha sido alguém, ele até achou que tivesse sido alguém que morava na mesma casa que ele ali. Se você quiser dar uma olhadinha lá, confere lá. Sétima forma que Deus pode falar com você, através de impressões e intuições. Acredito que você já tenha tido aquele sentimento que algo fala dentro de você, mas você não sabe explicar direito o que é isso. Você não sabe dizer como, mas você tem uma certeza de algo e você não faz ideia de como você tem certeza daquilo. Você só sabe que você tem certeza. Deus pode estar falando dessa maneira com você, através de impressões no Espírito. Deus falava muito com o apóstolo Paulo dessa forma, através de impressões no Espírito. Né? Isso pode acontecer. Você sendo cristão ou não, Deus pode estar falando com você. É claro que se você for cristão, se você tiver uma vida, um relacionamento com Deus, você vai conseguir discernir a voz de Deus. Então você vai conseguir discernir que é Deus falando. Né? Porque quando a gente está afastado de Deus, existem muitas vozes que elas falam no nosso ouvido. Pode ser a voz de Deus, pode ser a voz do diabo, pode ser a voz da nossa mente mesmo. Então existem muitas vozes, né? A gente fica muito confuso se é Deus ou não. Mas Deus nunca vai querer um plano de mal para nós. Ele sempre tem planos de bem para nós. Então já, né, metade aí das vozes a gente já consegue discernir se é de Deus ou não. Esse dom de impressões ou intuições, a gente sempre tem que orar para confirmar se é o Senhor falando com a gente, se é Ele nos dando uma direção. Esse dom é uma sensibilidade ao mundo abstrato. Né? Então é algo que é dentro, é no espírito, não vem nem na mente nem no coração, é lá no espírito mesmo. Né? O Espírito de Deus que se comunica com o nosso espírito. Então, quando Deus falar com você dessa forma, para tudo que você está fazendo e vai orar. E vai orar pedindo discernimento, pedindo direção para Deus, perguntando se é Ele que está falando com você. E você vai sentir ou paz ou você não vai sentir paz. Né? Deus vai te direcionar nesse momento. As pessoas que têm esse dom, geralmente, elas já têm desde o nascimento delas. Né? Mas se você pedir, Deus também pode te dar esse dom. Né? Existem dons que Deus pode nos dar, mesmo que a gente não nasceu com aquele dom, Deus pode nos dar. Né, desde que seja usado para a glória dele. Oitava forma que Deus pode falar com a gente. Deus pode estar falando com a gente através de circunstâncias. Sim, tem situações na nossa vida que elas confirmam que algo é de Deus ou elas confirmam que algo não é de Deus. As coisas vão acontecendo, né? Deus vai confirmando no nosso coração que aquilo era para acontecer, ou Deus vai confirmando que aquilo não era para acontecer, que não era vontade dele na nossa vida. No livro de 2 Samuel, capítulo 5, verso 11, abre lá para você dar uma olhadinha, para você entender um pouco. Aquilo é uma circunstância que Deus estava usando, e Davi entendeu que aquilo era uma confirmação do Senhor, porque ele seria levantado como um rei.
que aquilo era a confirmação, aquilo era a vontade do Senhor para ele. E era mesmo porque Deus já tinha pensado nele como rei desde quando ele era apenas um menino. Situações que geralmente nos aborrecem, a gente tem que orar e pedir discernimento para Deus. A gente tem que prestar atenção nessas situações, porque pode ser Deus tanto tratando nosso caráter, moldando coisas em nós, ou pode ser algo que Deus está nos alertando ali que tem alguma coisa de errado, né? Que devemos ou nos afastar, ou a gente deve insistir, porque tem algo que às vezes nós vamos romper e Deus está permitindo aquela situação na nossa vida. Nona forma que Deus pode falar com a gente, através de uma convicção. Deus pode colocar uma paz no nosso coração e também nós podemos perder a nossa paz com relação a alguma situação. Então, se tem paz, tem presença de Deus. Mas mesmo assim, devemos observar e devemos orar para saber se realmente aquela é a vontade do Senhor. Mas se te traz paz, já é metade do caminho andado. Se você tomou uma decisão que você está sentindo alegria, por mais que a situação é uma situação, pelos olhos humanos, uma situação ruim, aquilo pode estar sendo Deus te direcionando, mesmo que ninguém à sua volta esteja entendendo, e mesmo que as pessoas ao seu redor elas não estejam te apoiando naquela situação, né? Mas se aquilo está te trazendo uma paz, pode ser realmente uma direção de Deus, né? Os nossos olhos humanos, eles olham coisas diferentes do que Deus tem para nós. Muitas vezes as coisas que Deus faz, elas não fazem muito sentido, mas depois a gente entende, a gente agradece a Deus por ter sido daquela forma, porque muitas vezes Deus também pode nos dar livramentos através disso. Dá uma olhadinha também no versículo de Romanos 14, 23. Lá também fala algo relacionado a isso, tá bom? 10ª forma que Deus pode estar falando com você. Pessoas com autoridade na sua vida. Pai, mãe, líderes ou pastores, eles são autoridade na sua vida. Deus estabeleceu que fosse assim, não sou eu que estou falando, isso é bíblico, isso está na palavra de Deus. Então, o seu pai e a sua mãe, por mais que você não tenha uma boa convivência com ele, ou você não se dá bem, essas pessoas, elas são autoridade espirituais na sua vida. Então, elas podem declarar tanto palavras de bênção sobre a sua vida, quanto palavras de maldição. Se isso acontece, você tem como repreender essas palavras de maldição na sua vida, né? Deus, ele não é um Deus injusto, então ele já colocou as ferramentas para que a gente bloqueasse coisas na nossa vida que elas não são boas para nós também. Líderes também são autoridade espiritual na sua vida, pessoas que têm uma hierarquia acima de você. Deus colocou assim para que tudo tivesse uma ordem. As coisas com Deus, as coisas elas não são fora de ordem, elas não são bagunçadas, elas têm uma ordem perfeita para acontecer. E essa ordem muitas vezes vem por hierarquias. Então, se você está debaixo de uma liderança, seja no seu trabalho, seja na sua igreja, seja em qualquer lugar que você estiver, essa liderança ela tem uma autoridade espiritual sobre a sua vida. E se essa liderança ela não está agindo de acordo com a vontade de Deus, você ore para que Deus tome uma ação com relação a isso, para que Deus venha com providência na sua vida e Ele vai te colocar no lugar que você deve estar. 11ª forma que Deus pode estar falando com você, através da natureza. Gente, quem nunca, né? Quem nunca foi viajar, chegou num lugar e você olhou aquela paisagem e você viu e você admirou aquilo, você falou, nossa, como pode, né? Ter paisagens tão belas. Como que tudo isso foi criado? Como é possível que seja tão bonito? Como é possível, né? Existem pessoas que Deus fala com elas através da natureza, né? Eu conheci pessoas que Deus fala com elas através do vento, através da chuva, né? Deus fala no coração delas através da natureza. Então é o particular de Deus com cada um. Cada um tem a maneira específica de entender o que Deus está falando. Então Deus pode estar falando com você através da natureza, através do sol ou através das flores. Não sei, Deus pode falar com você de diversas formas e a natureza também é uma forma. Não só de você admirar a criação de Deus, mas Deus falar com você quando você está mexendo na terra ali, ou quando você está cuidando de uma flor, ou quando você está no meio da chuva. Eu não sei, mas Deus ele pode falar com você da forma que Ele sabe que você vai entender. E a última forma, a 12ª forma que Deus pode estar falando com você, através de pessoas mais velhas, pessoas maduras que andam com Deus, conselheiros e sábios. Deus pode estar usando essas pessoas para te darem conselhos sábios, porque geralmente elas têm experiência, elas sabem muitas coisas da vida, né? Muitas vezes essas pessoas, elas também andaram com Deus e elas erraram muito, mas elas também acertaram. Então, elas podem ser canal de Deus na nossa vida também. Deus pode estar falando com elas
para que você tenha uma direção através delas, né? Então, pode ser uma forma também que Deus fala. Só uma observação, pessoas mais velhas nem sempre são maduras, mas a gente consegue perceber quem é maduro, quem é sábio, quem a gente pode confiar para pedir um conselho, quem quer o nosso bem, a gente consegue perceber isso. Então Deus pode estar usando essas pessoas mais velhas, essas pessoas mais maduras para que a gente tome uma decisão, né, uma decisão baseada na vontade do Senhor mesmo. Então essa também pode ser uma forma que Deus pode estar falando com você. E só fazendo uma observação aqui, gente. Às vezes Deus está falando, né, dentro de nós, às vezes Deus está falando o tempo todo e a gente não consegue perceber que Deus está falando. Porque muitas vezes a gente precisa diminuir o volume das coisas que a gente está ouvindo. Então diminua o volume do que você está escutando, né? Diminua o volume de vozes que elas não querem o seu bem e elas só falam que as coisas vão dar errado. Diminua o volume dessas vozes. Não escute, porque não é isso que Deus quer para você. Deus quer sempre planos de bem. Então, para que você escute mais o Senhor, você tem que se encher da palavra dele. Você tem que ir atrás das coisas que Deus fala para você e não as coisas que o homem fala para você, né? Existem conselhos que a gente escuta, passa de um ouvido pro outro e a gente só descarta, porque aquilo não é vontade de Deus para nós. Espero que Deus te dê discernimento para que você entenda que Ele está falando com você. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, coloca nos comentários se tiver algum vídeo que vocês querem que eu traga um tema mais profundo aqui, dessas 12 formas que Deus fala com você. Deixa nos comentários que eu gravo um vídeo só falando de uma dessas formas de forma mais aprofundada. E toda semana vai ter vídeo novo aqui. Beijo!